Quem tá feliz aí, gente? Deus é bom demais, né, gente? Não tem como a gente não ser feliz, gente. O mundo pode estar acabando, a gente consegue ter uma alegria no nosso interior, que a gente sabe que é uma alegria sobrenatural que vem da parte de Deus, né? A gente, por mais que a gente possa passar momentos de dificuldade, a gente consegue permanecer nessa alegria, porque essa alegria ela não está baseada em circunstâncias, ela está baseada no nosso Deus e naquilo que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas, amém? Por mais que a gente possa estar enfrentando dificuldades, situações difíceis na nossa vida agora, a gente consegue se encher de alegria e expectativa na certeza de que o nosso Deus Ele está agindo, amém, gente? Ele está agindo e Ele é a nosso favor, amém? O tema dessa palavra de hoje é vivendo os planos de Deus em 2025. 2025 não. 2025 já vivemos. 2026. Vamos viver os planos de Deus pra gente em 2026, gente? Vamos embora? Glória a Deus. Na semana passada, quem estava aqui na semana passada? Se você não estava aqui, não assistiu a palavra na semana passada, ainda assista, porque a gente meditou na palavra na semana passada e vimos assim mais de 20 promessas de Deus para cada área das nossas vidas. Semana passada a gente saiu daqui na convicção de que Deus quer que a gente avance, amém? Não sei se todos se lembram, mas o tema desse ano de 2026, o que a gente visualizou para esse ano de 2026 é que mais uma vez esse ano vai ser um ano de avanço, onde Deus vai nos conduzir a avançar em todas as áreas da nossa vida. E Ele tem falado aos nossos corações que para que a gente viva aquilo que Ele tem para a gente precisa nos aprofundar na palavra e a gente precisa viver de forma intensa. Amém, gente? Esse é o plano para 2026 e como eu prometi para vocês na semana passada, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como viver isso na prática. Como que a gente vai viver todos esses planos, mais de 20 promessas de Deus, mais de 20 promessas de Deus que a gente viu na semana passada. Caramba, tantas promessas incríveis, como que nós vamos viver cada uma dessas promessas em 2026. Vai ser um ano bom demais. E a resposta é simples, gente. Eu escrevi 3, não são pontos, não são fórmula mágicas, amém? Não sou coach, gente, pelo amor de Deus. São 3 fatores importantíssimos que a gente precisa praticar na nossa vida diária para a gente viver o sobrenatural de Deus, amém, gente? E esses 3, essas práticas que eu escrevi, que são importantes para a gente viver nesse ano de 2026, os planos de Deus. A primeira é, a gente precisa viver pela fé, amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé, a nossa vida com Deus, ela começou a partir da fé, a gente vai ver isso mais à frente. Então a gente precisa de fé. Fé baseada nas promessas de Deus e na certeza de que Ele quer que a gente avance. Amém? A gente olha para todas essas promessas de Deus, a gente olha para a cruz de Jesus, a gente vê aquilo que Deus fez em Jesus. Não tem como a gente ter dúvidas de que Deus quer que a gente avance em todas as áreas da nossa vida. E a gente precisa crer nisso. Se a gente quer viver o plano que Deus tem para a nossa vida, a gente precisa crer que essa é a vontade dEle. Amém? O segundo a gente precisa se aprofundar na palavra mediante a meditação constante na palavra. Amém, gente? E o terceiro, a gente precisa ser intenso na prática daquilo que a gente está aprendendo. Então a gente precisa viver pela fé, crer, ter uma convicção na vontade de Deus, naquilo que Ele determinou para as nossas vidas. A gente precisa crer nisso de todo o nosso coração. A gente precisa se aprofundar na palavra para a gente entender os planos dele melhor e como a gente vive isso. E a gente precisa viver aquilo que a gente tem aprendido com intensidade. Amém? Então, o primeiro ponto, que é sobre como viver as promessas de Deus, como a gente pode viver isso pela fé, para que a gente avance, eu quero começar lendo
Romanos 1,17, que fala: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim, repete comigo, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Gente, não tem outra forma, não é por desempenho que a gente vive os milagres de Deus. Quando a gente lê aqui na palavra que é pela fé que a gente vive, que a nossa vida é do princípio ao fim pela fé, o justo viverá pela fé, muitos vivem com a sua vida de fé baseada no seu comportamento, nas coisas que você faz, ou nas suas práticas religiosas. Porque essa semana eu consegui orar por mais de 15 minutos todos os dias e ler a palavra todos os dias. Deus vai me abençoar. É fé nas tuas ações, é uma fé na tua ação. É uma fé naquilo que você está fazendo. Você não está colocando a sua fé em Deus. Você está colocando a tua fé naquilo que você está fazendo. E entenda, pelo amor de Deus, quanto mais tempo de oração nós temos, quanto mais tempo de meditação na palavra de Deus, melhor para as nossas vidas. Nós não fazemos isso para viver milagres. Nós não fazemos isso para obter o favor de Deus. Nós passamos tempo de oração com Deus porque nós amamos o nosso Pai. Amém, gente? Amém. E é maravilhoso viver em comunhão com Ele. É maravilhoso. Quem já teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus no teu coração, é como uma bomba. Às vezes eu estou escrevendo a palavra, Deus fala coisas no meu coração que eu tenho que levantar da cadeira e me movimentar, porque eu não aguento ficar sentado ali. Quando Ele fala no nosso coração, é tão forte, é algo tão poderoso, que é maravilhoso estar em comunhão com Ele. Então eu não passo tempo de oração para ter milagres ou para agradar a Deus, para ver se Deus se alegra de mim e daí então Ele me abençoar. Não, eu passo tempo de oração porque eu amo viver em comunhão com meu Pai. Amém? E a gente medita na palavra a mesma coisa. Eu não medito na palavra buscando fórmulas de como convencer a Deus a me abençoar. Cara, eu medito na palavra porque é a palavra dele, é ele falando comigo. Ali na palavra ele escreveu ali o coração dele, ele colocou ali erros, fraquezas, falhas de homens que ele considerava maravilhoso, homens segundo o coração de Deus, ele falando de Davi. Ali ele ensina para a gente tantas coisas, ele ensina para a gente sobre a graça dele. Ele ensina para a gente que mesmo nós não sendo perfeitos, ele ama o nosso coração, ele ama as nossas vidas. Ele deu para a gente o Espírito dele para habitar em nós. Ele declarou que nós somos filho dele porque ele nos ama, não por quantidade de coisas que a gente tem se esforçado em mudar na nossa vida. A gente precisa amadurecer em nome de Jesus, gente, e entender que coisas que a gente vive, fraquezas, pecados, tudo isso a gente não busca se livrar disso para agradar a Deus. A gente busca deixar de praticar essas coisas porque nós, crentes maduros da Nova Church de Atlanta, entendemos que essas coisas nos fazem mal. Amém? E o nosso Pai, ele não se entristece com a gente. Quando eu falho, meu Deus e meu Pai, ele não olha para mim, esse Reginho, oh Jesus. Não, ele fala, meu filho, você não precisa mais viver assim. Caramba, tu tem o meu Espírito em você. Você pode viver de uma forma muito melhor. Amém, gente? Estão entendendo isso? Deus, ele não fica com raiva da gente. Ele fica triste por nós de não estarmos vivendo a plenitude daquilo que ele tem para a gente. Então, viver pela fé é crer que aquilo que Deus fez em Cristo Jesus foi suficiente para a gente. Amém? É crer que em Cristo Jesus nós temos vida plena, nós temos vida abundante, nós temos as promessas de Deus, cada uma das promessas de Deus. Em Cristo Jesus, nós temos o sim de Deus. Amém? E nós declaramos amém para a glória dele, nós concordamos, amém, Pai, aquilo que você fez em Cristo Jesus, que você disse que em Cristo Jesus eu tenho sim para cada uma dessas promessas, eu concordo, eu digo amém, eu recebo isso na minha vida para que o teu nome seja glorificado através da minha vida. Amém? Que a gente, como filhos, a gente possa viver uma vida
que aqueles que ainda não têm um relacionamento com Jesus possam nos ver e reconhecer a bondade e o amor e o cuidado que o nosso Deus tem com a gente. Amém? Quando Paulo ele fala em Romanos que o justo viverá pela fé, que fé é essa? O que é fé e o que é viver pela fé? Gente, eu aprendi, eu me converti em 2012. A gente passou 3 anos em outro ministério até a gente chegar na Nova, e deixa eu te falar que eu aprendi a viver pela fé na Nova. Antes da Nova, eu via as promessas de Deus na palavra e eu acreditava que o cumprimento daquelas promessas estava condicionado ao meu desempenho na igreja. Quanto mais eu faço na igreja, mais essas promessas estão disponíveis para mim. Quando eu entrei na Nova, é que eu vi que Deus estabeleceu todas as coisas em Cristo Jesus, que Ele me salvou pela graça, Ele me sustenta pela graça, Ele me abençoa pela graça, favor imerecido. Amém, gente? Isso é viver pela fé. Hebreus 11:1, quando a gente estava fazendo a escola bíblica, eu passei não sei quanto tempo meditando em Hebreus 11:1. Eu quero desafiar vocês, em nome de Jesus. Desafiar não, pelo amor de Deus, mas convidar vocês. Hebreus 11:1, anotem aí no celular, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Anota aí, pode anotar. Hebreus 11:1, cara. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 vai ser o versículo que você vai ficar meditando essa semana inteira, para você poder entender o que é viver pela fé. Amém? Os crentes da Nova, eles precisam ter decorados Efésios 2, 8 e 9, não vou falar sobre isso aqui, mas é um versículo que você precisa ter decorado, e Hebreus 11:1 você precisa ter decorado também. Não decorado aqui, mas revelado aqui no teu coração. Amém? Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A certeza daquilo que esperamos. Se eu estou esperando por algo, é porque eu ainda não tenho aquilo que eu estou esperando. E quando a palavra fala sobre certeza daquilo que eu estou esperando, não importa o tempo que eu estou esperando, não importa quanto tempo eu estou esperando, não importa quão difícil possa ser chegar até a mim aquilo que eu estou esperando. A fé me diz que aquilo que eu estou esperando vai chegar. Amém? É a prova do que eu não vejo. Vou te falar aqui que eu sou milionário. Vou te falar o que eu tenho na minha conta, é capaz de tu rir se eu te falar que eu sou milionário. Eu estou usando esse exemplo bobo, tá, gente? Mas olha só, eu creio que em Cristo Jesus eu tenho a provisão de não só das minhas necessidades, mas a necessidade de todos vocês, de todo esse país, de todo esse planeta. Em Cristo Jesus eu tenho a provisão de tudo aquilo que o planeta precisa, porque Ele é fonte de vida e Ele habita em nós, amém? Então, prova do que eu não estou vendo ainda é ter a certeza de que nele eu tenho a provisão, independente do que eu esteja vendo. E viver pela fé é eu ser generoso com vocês, pagar um jantar para vocês, ou ajudar financeiramente, ou ser generoso na igreja, dar uma oferta, seja o que for, mesmo que o dinheiro na minha conta versus a quantidade de conta que eu tenho para pagar, me diga que eu não posso fazer isso. Reginho, você está louco? Você não pode fazer isso, meu irmão. É matemática. Cara, olha a tua conta, olha a quantidade de conta que tu tem para pagar. Matematicamente, você não pode gastar mais nem um centavo. Viver pela fé é poder ser generoso com as pessoas, na certeza de que essas contas que não estão batendo, Deus vai fazer um milagre tão sobrenatural da minha vida, que vai suprir muito mais do que se eu guardasse aquilo que eu tenho para poder pagar as continhas. Isso é viver pela fé. Tá fazendo sentido isso? É a prova do que não vejo. A fé é a prova do que eu não vejo.
eu não estou vendo recursos suficientes para poder ser generoso na vida de alguém, mas eu tenho a certeza de que meu Deus é por mim e porque Ele me provê de todas as coisas, eu posso ser generoso com outras pessoas. E viver pela fé é viver numa constante expectativa alegre de coisas boas, gente. Porque cada ação dessa nossa é uma oportunidade de tu ver o milagre de Deus na tua vida, cara. A gente segurar a nossa vida de uma forma natural, eu segurar meus recursos porque ele está contadinho para eu pagar as contas, eu estou me privando de ver o milagre de Deus na minha vida. Faz sentido isso, gente? Isso é muito importante. E a gente precisa aprender a aplicar isso na nossa vida para a gente poder ver os milagres, não ver, mas viver também os milagres de Deus nas nossas vidas. Eu falei exemplo da vida financeira, mas isso se aplica à nossa saúde também, gente. Cara, tem gente que carrega a enfermidade como bichinho de estimação. Cara, minha ansiedade está repreendido, não é tua não, larga a mão disso, pô. Eu, hein? Pô, que é isso? Não, rei, mas eu estou sentindo, eu entendo o que você está sentindo, mas, pô, está repreendido. O que você tem é saúde plena. Amém? Então, assim, a fé, ela não ignora fatos. Amém? Nos 2 exemplos que a gente usou, eu tenho consciência de que a grana está curta, eu tenho consciência que tem sentimentos que estão abalando a minha fé, abalando o meu estilo de viver, eu tenho consciência disso. Mas viver pela fé é ter a certeza de que meu Deus, Ele é por mim. E eu posso estar sentindo ansiedade, mas eu rejeito isso em nome de Jesus. E o Espírito de Deus que habita em mim, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, que habita em mim, Ele tem poder de arrancar esse sentimento do meu coração e me fazer viver em paz. Isso é viver pela fé. Amém? A gente não tem doença de estimação em nome de Jesus aqui na Nova Church. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Tem uma desgraçada de uma enfermidade que está tentando contra a minha vida, mas ela já perdeu em nome de Jesus. Que essa seja a tua declaração em 2026, para uma cura completa do teu corpo, amém? Promessas de saúde plena, a gente viu várias na semana passada, promessas de saúde plena, já estão disponíveis em Cristo Jesus. Por que eu estou doente? Hebreus 11:1, tem que meditar nisso, amém? E declarar aquilo que você crê. A gente declara, eu estou doente, eu estou doente, eu estou doente. Eu estou crendo mais na enfermidade do que na palavra de Deus. Eu vejo um diagnóstico médico, ok, eu entendo ciência, seja o que for, medicina, eu entendo isso. Mas a palavra de Deus diz que eu tenho saúde plena. Amém? Como é que está a saúde? Está maravilhosa, em nome de Jesus. Amém? Como é que está a tua saúde, church? Maravilhosa, em nome de Jesus. Posso ouvir isso? Como é que está a tua saúde, church? Tua conta bancária cheia, cheia, cheia. Aleluia, aleluia. Tua família mega abençoada, em nome de Jesus. Tua casa com a paz de Deus, em nome de Jesus. Amém? Pode estar um salseiro. A verdade é que Deus tem paz para minha casa. Como é que está a tua casa? Está uma bênção, meu irmão. Está uma bênção. Porque o meu Deus é por mim. Ele habita na minha casa, Ele habita em mim. E eu tenho a convicção de que a paz de Deus reina na minha casa. Não importa o que eu estou sentindo, não importa o que aconteceu. A certeza que eu tenho é que eu tenho a paz de Deus na minha vida. Amém? Isso é uma promessa de Deus para mim. A palavra dele habita em mim, o Espírito dele habita em mim. O que eu tenho é paz. Amém? Glória a Deus. Viver pela fé é viver com base no que foi revelado no seu coração, sobre aquilo que está escrito na palavra. A gente ainda vê crentes que acham que estão vivendo pela fé, mas abrem a boca, a gente fala, ô Jesus amado, Senhor da glória. A gente pode comprovar isso pelas palavras que as pessoas falam. Eu busquei algumas palavras assim mais comuns que a gente escuta.
E se você se identificar com essas palavras, só ri, assim, ó. Finge que não é comigo. Não é. Caramba, rei, tem gente que fala isso, tá? Finge que não é com você. A pessoa diz que confia em Deus, mas vive dominada pelo medo do amanhã. Não tem fé. Digo, tem fé, não está exercendo. Amém? Diz que crê na provisão, mas sempre fala como está desculpa. Mas fala como quem sempre está à beira de um colapso. Diz que Deus é fiel, aleluia, mas está sempre esperando o pior. Diz que entrega tudo nas mãos de Deus, mas não consegue descansar. Diz que crê no cuidado do Pai, mas vive reclamando de tudo. Esse meu trabalho, meu chefe, oh meu Deus. Diz que Deus tem o controle de todas as coisas, mas entra em pânico quando perde o controle de tudo. Diz que crê nas promessas, mas suas conversas são cheias de dúvidas e pessimismo. Diz que anda pela fé, mas toma decisões apenas baseadas no medo. Essa sai bastante, gente. Eu acho que é melhor eu ir embora. Olha, vamos pensar, vamos seguir uma direção de Deus. Diz que Deus é suficiente, mas vive se sentindo sempre insuficiente. Diz que confia em Deus, mas só tem paz quando está tudo bem. Misericórdia. Mateus 12:34 diz que a boca fala do que está cheio o coração. Gente, o que sai da sua boca é o exato reflexo daquilo que você está crendo. A nossa língua, ela é um perfeito medidor assim, de como está a nossa fé. De acordo com as coisas que você tem falado, você precisa ver o quanto que você ainda precisa meditar na palavra. E não só meditar na palavra, não é sobre decorar versículos, mas é meditar na palavra em comunhão com o Espírito Santo para que ele revele as promessas de Deus como uma verdade absoluta no seu coração. Faz sentido isso, gente? Romanos 10:10 fala, pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca que se confessa para a salvação. Nós não cremos com a mente, nós cremos com o nosso coração. Amém? Até porque a fé cristã, ela desafia a lógica humana. A fé cristã às vezes não faz sentido nenhum com a lógica humana, usando até esse exemplo que a gente falou de sermos generosos. A fé cristã fala para a gente ser generoso no momento que a gente não pode. A fé cristã fala para a gente ser ousado a abrir um negócio sem ter $1 no banco. A fé cristã fala para a gente fazer coisas cheias de ousadia. Não porque a gente é louco, mas porque a gente crê no nosso coração que Deus ele tem um plano para a gente e a gente vive em comunhão com Ele, a gente segue a direção daquilo que Ele tem para a gente. E quando a gente segue a direção daquilo que Ele tem para a gente, não importa se faz sentido ou não para o mundo. Para nós é a certeza de que é aquilo que a gente tem que fazer e que vai dar certo. Amém, gente? Nós cremos com o nosso coração, não cremos com a mente. A nossa mente, ela pode até te chamar de louco. O que você está fazendo, mano? Você está louco? O que você está fazendo? Mas o teu coração é que diz, continua, porque é esse o caminho. Amém? É no nosso coração que a gente recebe a confirmação de Deus que é isso. É isso. Não vira para a direita ou para a esquerda, não, é reto. Eu nunca mais ouvi tu falar nada, é porque é para ir reto. Fala, Deus. É para ir reto. Quando tu está numa estrada
indo daqui para a Flórida ou voltando da Flórida para cá. Tu pega uma reta direto, o GPS fala alguma coisa? É isso aí, Reginho. Continua indo. É isso aí. Passou 10 milhas, continua. É reto, cara. Amém? Quando Deus ele fala no nosso coração, Ele dá a direção para a gente. Não importa o que a nossa mente fale ou pense, se faz sentido ou não, o que importa é a direção que Deus ele colocou no nosso coração. Amém, gente? 1 Coríntios 1, 18 fala que a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Viver pela fé é um estilo de vida que necessita de uma meditação na palavra constante e diária, para que assim como Jesus fez com Satanás no deserto, a gente possa confrontar a realidade que estamos vivendo com a palavra de Deus. Amém? Viver pela fé é viver a nossa vida com base na palavra. E a gente precisa meditar na palavra constantemente para a gente combater as circunstâncias, combater o maligno com a verdade da palavra. Assim como Jesus fez em Mateus 3, o tentador se aproximou dele e disse: se você é o Filho de Deus, o Satanás ele é tão ridículo que tentou colocar dúvida até no coração de Jesus, se ele era o Filho de Deus. Olha como é que ele é ridículo. É ridículo, né, gente? Se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A gente vive a nossa vida com base no quê? Toda a palavra que procede da boca de Deus. O que está escrito sobre esse ano que está começando para você? Tudo aquilo que está na palavra de Deus. Amém? Teu futuro não está na economia desse país, teu futuro não está em governo, teu futuro não está no horóscopo. Teu futuro está na palavra de Deus. Amém? Naquilo que Ele determinou para a tua vida, nas promessas dEle para a tua vida, nos planos que Ele tem para você. Isso é viver pela fé. 1 João 5, 14, 15 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Qual a vontade de Deus, gente? A religião é uma desgraça, tá? Eu falo isso. Quem quiser que não goste de mim, não me importa. Eu glorifico a Deus que eu sei que eu tenho o coração de vocês. Mas a religião é uma desgraça, porque religião que eu digo, são pensamentos humanos e opiniões humanas que parecem ser boas e nobres, mas que não são a verdade. Cara, tem gente que prega que ser humilde é viver mal vestido, pobre e morar longe. Isso é ser humilde. Ah, fulano é humilde, mora na casinha humilde. Acha que humildade é ser pobre, cara. Humildade é a gente reconhecer que a gente é completamente dependente de Jesus. Humildade é reconhecer que, independente do quanto nós estejamos prosperando, tudo isso vem da parte de Deus. É reconhecer que estar onde eu estou nunca seria possível se não fosse Deus na minha vida. Ser humilde é reconhecer e dar glória a Ele em tudo na minha vida. Amém, gente? Isso é humildade. Quando a palavra fala que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, qual é a vontade de Deus? Olha para a cruz, cara. Não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, não sei se Ele quer me curar. Então tu acha que Ele deu o filho dele para ser flagelado só para o fulano, mas você não. São pensamentos da religião, cara, que baseiam os milagres de Deus, a provisão de Deus, segundo aquilo que eles acham que é certo. A religião é campeã em escolher pecado. Tem um irmão lá que é super mentiroso,
mente pra caramba. Aí o outro que adulterou, aquele lá precisa ser apedrejado. Esse daqui tá tranquilo, porque é de boinha. A religião é uma desgraça, gente. É tudo ruim, cara. E se não fosse a graça de Deus, se não fosse o sangue de Jesus nos cobrindo, se não fosse a misericórdia dele, iríamos todos nós para a vala. Se não fosse a graça de Deus, se a gente não fosse salvo pela graça mediante a fé, e Jesus voltasse agora, não importa que a gente está aqui. Ia todo mundo para a vala. Nós fomos salvos pela graça, somos sustentados pela graça. E a vontade que a gente vê de Deus na cruz é que Ele quer que nós tenhamos zoe. Jesus, Ele falou, para que eu vim? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, tenham zoe, tenham vida plena. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Que eu tenha vida plena. Porque Ele é meu Pai, cara. E Ele me ama. O que você quer para o teu filho? Vida plena, que ele viva a melhor vida que ele possa viver aqui na terra. Amém? Esse é o nosso Pai. Certeza de que tudo aquilo que pedimos, alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? A fé genuína só começa aonde a vontade de Deus é conhecida. Se você não tem a certeza de que Deus quer te curar, tu nunca vai viver esse milagre de cura. Se você não tem a certeza de que Deus quer que você prospere, você nunca vai prosperar. Amém, gente? A gente precisa saber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus está explícita na cruz de Jesus. É impossível haver fé genuína onde a vontade de Deus não é conhecida. Gravem isso, em nome de Jesus. Segundo ponto, se aprofundar na palavra mediante a meditação constante nela. Josué 1,8 fala, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? A gente precisa entender que se aprofundar na palavra não é algo místico. Porque você está fazendo isso, você vai ser abençoado. De forma alguma. Nos aprofundar é como se aprofundar num grande conhecimento da vida. Se aprofundar na palavra é você ouvir do Criador do universo o plano que Ele tem para esse universo, o plano que Ele tem para a tua vida, o plano e como que esse mundo funciona. Você meditar e se aprofundar na palavra, você ouvir do Criador de tudo, como que as coisas vão funcionar daqui para frente, agora que nós estamos caminhando juntos. Conforme tu vai me ouvindo, vai tendo sensibilidade no teu coração, do meu espírito, ao meditar nessa palavra, você vai tendo a direção que você precisa para viver a tua vida. Amém, gente? Salmos 119, 105 fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando a gente se aprofunda da palavra, nós não andamos no escuro, não tomamos decisões às cegas e não vivemos guiados por emoções. Vou ler isso de novo. Nós não vivemos guiados por emoções. Amém, gente? As emoções, elas não podem ser o termômetro das nossas decisões. A gente tem sempre que ouvir a direção de Deus para aquilo que a gente precisa fazer na nossa vida. Amém? Quando falamos sobre ser guiados pelo Espírito, isso automaticamente está ligado à palavra, porque o Espírito fala aquilo que está escrito na palavra de Deus sobre a tua vida. Amém? Por isso que a gente precisa ter tanta intimidade com a palavra. Quanto mais a gente medita na palavra, mais facilidade a gente tem de ouvir a voz de Deus. Provérbios 4, 20 ao 22 fala, filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções.
não as deixe apartar dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o teu corpo. A palavra revelada no nosso coração, ela não só nos dá direção, não só nos guia, mas ela gera vida no nosso ser. A palavra revelada no nosso coração é Cristo em nós. A gente recebeu nele um novo espírito. A palavra revelada no nosso coração gera saúde para o nosso corpo físico, gera saúde para a nossa alma. A palavra revelada no coração destrói enfermidades da alma. A palavra revelada no nosso coração destrói enfermidades do nosso corpo físico. Gente, eu passei minha vida inteira acreditando que eu ia morrer aos 43 anos de idade, porque meu pai morreu aos 43 anos de idade, e eu era igual ao meu pai. Hoje vou fazer 44. Esse ano vou fazer 44. E estou no auge da minha saúde, gente. Estou cheio da palavra de Deus. Quanto mais a gente se enche da palavra de Deus, mais saúde a gente tem para o nosso corpo. Amém, gente? Efésios 1, 17 ao 18 fala: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Deixa eu dar uma pausa aqui e voltar para essa revelação, essa sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Jesus. Isso está falando sobre a vontade de Deus, cara. Se a gente não sabe a vontade de Deus, a gente fica perdido. Se a gente não sabe a plenitude da obra de Cristo, tudo aquilo que Ele fez em nós, por nós, para nós, tudo aquilo que Ele nos concedeu, a gente fica perdido. Se a gente não conhece o coração de Deus, a gente vive perdido. Quando você conheceu o coração de Deus, quando tu conhece o coração de Deus, a leitura da palavra ela faz muito mais sentido para você. Você tem muito mais discernimento para ler a palavra, porque tem coisas na palavra que você precisa sabedoria do Espírito para poder saber interpretar. E se tu não tem a revelação do coração de Deus, da vontade de Deus, viram essas doutrinas malucas que a gente vê por aí, gente. Tem doutrina doida por aí. Tem igreja que, na época do Natal, ao invés de estar falando de Jesus, está endemonizando a árvore. Perdendo tempo, cara. Ao invés de falar de Jesus, por conta de doutrinas que pegam ali na palavra e transformam aquilo como uma verdade. Tem um versículo que Paulo ele fala para os irmãos de Corinto expulsar da igreja um cara que estava sendo arrogante, que estava tendo relação com a mulher do pai dele. E Paulo ele fala: tira do meio de você esse arrogante, para que o corpo dele seja entregue a Satanás. Paulo foi pesada. O corpo dele seja entregue a Satanás, mas que a alma dele seja salva. Que poderoso isso. Que revelação poderosa do amor de Deus. Olha o que o cara estava cometendo, meu irmão. O cara estava tendo relação com a mulher do pai dele e ainda estava sendo arrogante, provavelmente falando: estou na graça, meu irmão, me deixa em paz. Jesus me salvou pela graça, é isso mesmo. Ela gosta de mim, eu gosto dela, e é isso mesmo. É a arrogância que eu consigo ver que poderia estar acontecendo na vida desse cara. E Paulo fala: pega esse cara, tira ele do meio de vocês, entrega o corpo dele a Satanás para que o corpo morra, mas a alma seja salva. É a maior comprovação de que a nossa salvação não é por aquilo que a gente faz, mas é com base naquilo que a gente crê. Amém? Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para todo aquele que crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Se você crê em Jesus Cristo, você tem salvação. Amém, gente? Aleluia. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança
dele nos santos e a incomparável grandeza do poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força que habita em nós. Gente, isso daqui também é outro para você guardar para o seu 2026, uma palavra de sabedoria e revelação no teu coração para esse ano sobre quem Jesus é e o poder dele que atua dentro de nós, nos capacitando a viver a vida que ele tem para a gente. Amém? Terceiro ponto sobre a gente ser intensos na prática daquilo que temos aprendido na palavra. Ser intenso na vida cristã não é saber demais, mas é viver aquilo que tem sido revelado no teu coração. Amém? É impossível a gente decorar facilmente aquilo que está aqui. Mas conforme isso vai sendo revelado no nosso coração, a gente vai vivendo aquilo que está sendo revelado de forma mais intensa. Tiago 1, 22 a 24 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. O problema não é olhar ou não olhar o espelho, mas é sair vivendo como se nada tivesse sido revelado. Intensidade começa quando a revelação gera resposta. Amém, gente? Você sabe que algo foi revelado no teu coração quando gera resposta. Enquanto não gera uma resposta, um impulso na tua vida a viver o sobrenatural de Deus, é só conhecimento. Se tu declara: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a grana está apertada, tu perde sono, não foi revelado ainda no teu coração. Tu tem a informação, mas te falta a revelação. Amém, gente? Mateus 7, 24 ao 27 diz: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, presta atenção nisso, ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra essa casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Muita gente acha que essa rocha é Jesus. E aí pensa: eu estou em Jesus, eu estou com a minha casa firmona. Só que não é isso que a palavra está falando, gente. O que a palavra está falando é que essa rocha firme é ouvir a palavra e praticar. Volta aí um pouquinho, para vocês não acharem que eu estou mentindo. Olha aí que está falando. Quem ouve e pratica é como um homem sábio que construiu sua casa na rocha. Cara, tu pode estar em Jesus tua vida inteira. Se tu só ouve a palavra, ela entra por um ouvido e sai pelo outro, vai vir a chuva, o vento, tua casa vai cair. Não vai não, em nome de Jesus, irmão. Por causa da misericórdia de Deus. Mas tua vida é abalada, cara. Se a gente ouve e não pratica aquilo que a gente crê, vêm as tempestades e as nossas vidas são abaladas. Quem tem a casa firme, a vida firme, a família firme, são as pessoas que ouvem a palavra e as praticam. A prática da palavra não evita as tempestades, mas define se permanecemos de pé quando elas chegam. Amém, gente? Efésios 2:10 diz: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para boas obras, as quais preparou antes para nós as praticarmos. A vida plena de Jesus, que Jesus tem para nós, também inclui um propósito de vida, gente. Um propósito que é para outras pessoas. Cara, a gente pode prosperar. A gente pode, às vezes, realizar muitos sonhos, casa, carro, isso, minha família, tá uma bênção. Eu e a Nanda, a gente viveu isso quando a gente chegou aqui.
A gente veio para cá de uma forma muito boa, a nossa vida se arrumou de uma forma muito rápida. Estava tudo certo. Porque isso daqui ainda não existia na nossa vida. A Nanda chegou a ponto de falar, eu prefiro voltar para o Brasil e estar na nossa igreja lá para viver o propósito de Deus, para estar com pessoas da mesma fé, do que viver aqui e ter tudo que a gente tem. Isso daqui que a gente tem, para mim não é nada. Eu prefiro estar de volta lá. Falei para ela, hold your horses. Segura a onda, meu amor. Calma. Deus tem um plano, um propósito para a gente. E foi quando a gente começou um pequeno grupo de conexão que as coisas se tornaram completas na nossa vida. Muita dor de cabeça, gente. Mas tu sabe que é tu viver o sobrenatural de Deus, até quando as dores de cabeça vêm, quando a gente se depara com os desafios, dificuldades que tanta gente está passando, e você se coloca ali na brecha para falar, Deus, me usa na vida dessa pessoa, faz a tua obra através da minha vida, para que a vida delas sejam restauradas. É nisso que o nosso coração se enche de alegria e a nossa felicidade se torna completa. Amém? Viver intensamente não é só viver os planos que Deus tem para a nossa casa, mas é compartilhar desses planos com outras pessoas. Amém, gente? Romanos 8, 28. Eu botei 28 e 30, mas na verdade é só 28. Fala, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. A gente ama essa primeira parte, né? Essa primeira parte é muito legal. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aleluia. Oh, Deus, te amo tanto. Tenho certeza que, poxa, vai dar tudo certo, porque eu te amo. Mas tem a continuação, gente. A palavra continua dizendo, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para cada um de vocês. Ei, mas eu não sei pregar. Pô, mas quem te falou que tu tem que pregar, cara? Às vezes tu foi chamado para dar um abraço, para abraçar as pessoas, para sorrir, para dar palavras de encorajamento para pessoas que estão desesperançosas. Fala, Deus é por você, Deus te ama, cara, Ele é contigo. Ele fez isso na minha vida, Ele pode fazer isso por você também. Amém, gente? Isso é um chamado para todos nós. Faz uma declaração comigo em nome de Jesus. Declara comigo, em 2026, eu irei viver o chamado de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Esse evangelho não vai ficar dentro de você travado, ele vai transbordar em nome de Jesus. Amém, gente? As pessoas estão aí fora desesperadas por aquilo que a gente tem recebido nessa casa. Não vamos guardar isso só pra gente. Amém? 1 Pedro 2,9 fala, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Rei, eu não me sinto, mas tu é. Caramba. Mas eu ainda faço tanta coisa errada. Mas Deus fala que você é nação santa, não sou eu que estou falando. Deus, Ele declarou isso sobre a tua vida. Não por aquilo que tu fez, mas por causa do sangue de Cristo que te lavou, que te purificou e que te santificou. Ele que fala isso sobre você. Enquanto a gente não renovar a nossa mente nessa verdade, a gente vai continuar vivendo como pobres, miseráveis pecadores. Quando a gente entende que nós somos sacerdócio real, nação santa, a gente passa a viver conforme sacerdócio real, nação santa. Faz sentido isso, gente? Povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou. Jesus, Ele já te transformou e te capacitou para você viver as boas obras que Ele tem para você. Deus, Ele não pegou você e falou, dá teu jeito, meu irmão, é contigo agora. Vai lá, dá teu show, sem tu saber nada. Não, Ele selou em você o Espírito dEle, para declarar essas boas novas para tanta gente que precisa ouvir o Evangelho. Amém, gente? No final do culto passado, a gente conversando com a Leidinha, querida,
conversa simples, cara. Ela falando da alegria dela de poder, a alegria que ela tem vivido, de poder compartilhar o amor de Jesus, compartilhar aquilo que Jesus está fazendo na vida dela, da família dela. Foi a obra de Deus na vida dela que a gente teve o privilégio de ter o Nelson e a Ari aqui com a gente. Isso é uma bola de neve, gente. É um amor que a gente vai recebendo de Deus aqui nessa casa tão grande, que vai transformando as nossas vidas, vai trazendo esperança para nós. E é algo tão poderoso que as pessoas vêm e elas falam: eu quero isso, eu quero viver isso. Amém? Quando a palavra fala sobre dar frutos, uma árvore não faz esforço para dar fruto, ela simplesmente é. E tem uma frase de Santo Agostinho que o Bené, nosso pastor Bené, sempre fala. Ele diz: vá pelo mundo pregando o evangelho. Se for necessário, fale de Jesus. O pregar o evangelho, nossa maior pregação é a nossa própria vida. O mundo está lendo a forma que nós estamos vivendo. Não em busca de perfeição, mas em busca daqueles que buscam o perfeito, para que Ele nos aperfeiçoe. Amém, gente? 2026 não será vencido por quem apenas acredita nas promessas, mas por quem decide viver profundamente nelas. Avançar, se aprofundar, viver com intensidade no pleno propósito que Jesus tem para a sua vida, não pelo seu próprio esforço, mas pela graça de Deus, pelo poder dele, pelo poder do Espírito de Deus que atua em você. Amém? Vamos arrebentar em 2026? Vamos embora? 2026 vai ser incrível, gente. Vai ser incrível. 2025 já foi muito bom. Um ano de muitos desafios e a gente viu milagres de Deus na vida de cada um de vocês. Esse mesmo Deus que fez milagre em todo o ano de 2026, 25, é o mesmo Deus que vai fazer os mesmos, ou mesmos não, novos milagres, ainda maiores, em vocês e através de vocês, amém? Através de vocês, amém? Glória a Deus, gente.